Imagine acompanhar o desenvolvimento da sua filha. Os primeiros sorrisos, os primeiros sons, os primeiros movimentos. E de repente, ver tudo isso parar. Como se o tempo começasse a andar para trás. A síndrome de Rett é uma doença genética rara, que afeta quase que exclusivamente meninas. Ela se manifesta nos primeiros anos de vida e compromete de forma progressiva a coordenação motora, a comunicação e o desenvolvimento global. Neste episódio, vamos entender melhor o que é essa síndrome, como ela afeta as famílias e o que pode ser feito para garantir mais qualidade de vida e dignidade às pessoas que vivem com essa doença. Eu sou Guilherme Vicente de Moraes e esta é mais uma edição do Conversa Rara. E para conversar com a gente hoje, eu recebo uma mulher que carrega dois olhares fundamentais sobre a síndrome de Rett, o técnico e o materno. Lidiane Bezerra é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia neurofuncional, pós-graduanda em doenças raras pelo Uniesp, voluntária ativa da Abrit e da Amavi Raras, e mãe da Larissa, de 13 anos, diagnosticada ainda na primeira infância com Rett. Ela também é formada em matemática, mostrando que a vida às vezes nos convida a mudar completamente de direção. Lidiane, é uma honra receber você aqui no estúdio para poder ter essa conversa com a gente. Eu que agradeço o convite. Vocês estão começando um projeto, realizando um sonho das famílias, das pessoas com doenças raras, de dar voz e vez para os nossos filhos, nossos familiares, né? Para todos nós que convivemos com essa realidade. Então, só tenho a agradecer o convite e vamos falar um pouquinho sobre síndrome de Rett, fazer com que as pessoas conheçam e se encantem pelo nosso universo, porque é um universo árduo, mas encantador. Lidiane, para começar, a pergunta óbvia, mas que precisa ser feita. O que é a síndrome de Rett e como ela se manifesta? A síndrome de Rett é uma síndrome genética rara que ela se manifesta sempre na primeira infância. Normalmente as crianças nascem saudáveis, se desenvolvem normal, com todos os marcos de desenvolvimento, até por volta de um ano e meio. A literatura diz que entre 6 meses até 3 anos os sintomas podem surgir. Normalmente a gente vê surgindo ali por volta de 1 ano, porque é quando o cérebro precisa daquele boom para desenvolver. É quando a gente vai falar, vai andar, e é o momento onde o cérebro fala, tá faltando alguma coisa. E o que está faltando? A proteína, porque tem alteração no gene MECP2. Então, a gente tem esse susto que as famílias levam, porque você tem um filho saudável, como você leu, a sua descrição ali foi linda e muito tocante, porque é isso, você tem seu filho saudável, desenvolvendo muito bem, e de repente você é surpreendido com a perda de habilidades que você fala, como, quando, por quê, e começa aquela busca para entender. Então, é uma síndrome que surpreende quando ela surge e durante toda a vivência das pessoas. Quais são os principais sinais de alerta que os pais e até mesmo os profissionais de saúde devem ficar atentos? Como eu disse, elas vão desenvolvendo muito bem, né, saudáveis, e a partir do momento que elas começam a apresentar um olhar vago, ficam com o olhar vago, param de falar e muitas vezes tem uma hipotonia, a gente chama, né? A criança é mais molinha, né? A criança vai ficando mais molinha. Ela vai perdendo um pouco, não só a habilidade manual e a fala, mas também a habilidade dos movimentos. Então, assim, a criança já rolava, por volta de 1 ano e pouco, a criança já tá quase andando, né? Sim. Muitas delas já chegam até a andar. Na casa da Larissa, ela ainda não andava. Eu sou mãe de 3 meninas. Já senta, né? Já senta e tudo, já pegava a comidinha com a mão. Então, os primeiros sinais que tem que ficar atento é a regressão. O que ela tinha um movimento de pinça, de pegar e de repente perdeu, não tá mais pegando o brinquedo, não tá dando atenção ao brinquedo, né? Então, isso é realmente os primeiros sinais que surgem. Algumas delas mantêm um pouco a fala. Então, nem todas já perdem a fala a princípio, né? Então, a síndrome de Rett, ela tem essa mutação no gene MECP2 e nós temos deleções também, divisões de exon 1, 2, 3 e 4. Então, as manifestações não são iguais para todas as meninas. Elas podem perder a fala de início, elas
mas elas sempre vão perder a habilidade manual, sempre vão ficar aéreas, né, com a contactação visual. Então, os primeiros sinais de alerta são esses. Hipotonia, ficar molinha, ficar aérea, perder a intenção, perder a vontade de brincar, né? Às vezes olhar para o brinquedo e não ir até o brinquedo. Esses são os primeiros sinais que a gente precisa ficar mais atento. Por que essa condição ela afeta quase que exclusivamente as meninas? Porque ela se manifesta no cromossomo X. Então, vocês homens têm XY, né? Cromossomo XY, e nós temos 2X. Para nós é muito mais prevalente a recorrência, porque nós já temos os 2 cromossomos, e os homens, como tem só um, quando a síndrome de Rett se manifesta, ela costuma se manifestar de uma forma bem mais severa. Pelo fato de vocês terem apenas um cromossomo X, então os sintomas vêm mais acentuados. As meninas, como têm 2 cromossomos X, elas têm essa prevalência. É porque ela ocorre exatamente no cromossomo X. O diagnóstico ele costuma demorar? Como é que foi esse processo da sua filha? Então, Larissa já tem 13 anos, né? Nós já temos 10 anos de diagnóstico, 12 anos... Ela foi diagnosticada, então, aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade. Ela começou a regressão com 1 ano e 2 meses. Depois que ela começou a regressão, a gente começou a busca pelo diagnóstico. Foram 2 anos. Então, assim, há uma década atrás, nós tínhamos muito mais dificuldade de diagnóstico. Por isso que essa nossa luta de fazer com que as pessoas conheçam a síndrome de Rett, conheçam os sinais e sintomas e que os profissionais possam se atentar para essa possibilidade de diagnóstico. Porque nós já de início já fomos encaminhados para neuro, para genética, para estimulação precoce, mas ninguém pensou que poderia ser a síndrome de Rett. E eram, assim, sinais clássicos. Depois que nós descobrimos o diagnóstico, a pessoa falou assim, como eu não pensei em Rett? Por quê? Uma menina que se desenvolveu normal e depois perdeu as habilidades. A gente quer tornar conhecido para que as pessoas pensem logo de início, pode ser síndrome de Rett, porque é a segunda maior causa de deficiência em meninas, entendeu? Então, assim, nós ficamos 2 anos fazendo vários exames, tentando descobrir, para ir num pronto-socorro, quando ela teve um problema respiratório. Aqui em Brasília todo mundo tem problema respiratório, porque o clima ajuda. E aí um pediatra que estava na emergência, que fazia residência em genética, muito conhecido nosso hoje, que hoje está liderando lá o núcleo de genética, o Dr. Gerson. Ele na época era residente, e ele olhou e falou assim, você sabe que a sua filha tem algum problema de saúde, né? Eu falei, sim, nós já estamos... Aí eu fui contar que a gente já estava investigando, que já tínhamos tido N possibilidades, feito todos os exames possíveis. Ele falou, e já investigaram síndrome de Rett? Eu falei, não, eu nunca ouvi falar. Aí a gente abriu o celular ali na hora, então assim, Deus colocou no nosso caminho um médico que levantou essa hipótese, mas nós já estávamos sendo acompanhados por 2 geneticistas no núcleo de genética e na rede SARA, que é uma rede que também faz essa investigação, e ninguém tinha pensado em síndrome de Rett. Tínhamos investigado várias outras questões, cortisol, alteração de cortisol, erro inato do metabolismo, Prader-Willi, porque ela era gordinha, sim, então era uma possibilidade, e nenhuma delas, ninguém conseguiu pensar em Rett. E aí, de repente, no ambulatório de pronto-socorro, para tratar uma questão respiratória, levantou a hipótese. E aí a gente foi fazer o exame, eu tinha uma consulta, assim, 1 semana depois, e aí quando eu cheguei eu falei, olha, eu tive na emergência com ela, e o médico era residente de genética, pediu para investigar a síndrome de Rett. Aí a médica já olhou e falou assim, vamos investigar. E fomos, fizemos os exames. Cada exame genético demora em torno de uns 6 meses para sair o resultado. E aí quando a gente voltou lá, depois de tantas respostas negativas com relação ao diagnóstico, eu pensei que talvez não fosse. Eu não fui preparada para receber o diagnóstico e dizer assim, é Rett. Mas eu já tinha lido bastante. E aí, quando a doutora falou assim, é síndrome de Rett. Aí eu falei, meu Deus, é síndrome de Rett agora. E agora? Porque eu já tinha lido que não tinha cura, já tinha lido que não tinha tratamento. Com a maioria das doenças raras, a maioria das doenças raras. E ficou assim. Agora, hoje, só para complementar a resposta com relação à sua pergunta, hoje nós temos muito mais agilidade. Então, hoje eu vejo assim que o nosso trabalho como pais e como associação de distribuir informação e de falar sobre faz com que nós tenhamos diagnósticos mais rápidos. Aqui em Brasília, recentemente, uma criança com menos de 2 anos foi diagnosticada com síndrome de Rett, ou seja, ela apresentou os sintomas, a primeira hipótese levantada já foi Rett. Então isso traz uma alegria para nós. Por quê? Porque a gente vê que falar sobre é importante e está dando resultado. E para as famílias, porque elas já começam a fazer o tratamento correto, né? Exatamente. Quanto mais cedo se é diagnosticada a doença, mais qualidade de vida consegue se dar para o paciente. Diagnóstico precoce é fundamental para a qualidade de vida. E hoje nós temos não vou antecipar a fala, porque a gente tem ainda muitas coisas para falar, mas hoje nós já temos mais possibilidades e que o diagnóstico é fundamental para que as pessoas tenham acesso.
Lidiane, como que é a rotina de cuidado com a Larissa? Quais são os principais desafios? A Larissa ela foi diagnosticada aos 3 anos de idade, mas hoje ela já é uma moça, né? Ela já tem 13 anos. 13 anos e a gente já viveu muita coisa. Então, assim, elas apresentam, dentro da síndrome de Rett, tem muitas questões alimentares. Elas apresentam muitas dificuldades de absorção de alimento. Então, a alimentação é sempre um ponto a se observar bastante nas meninas como um todo. A parte da respiração, como tem a hipotonia muscular, que gera uma fraqueza em todo o organismo, então os maiores problemas que a gente enfrenta são gástricos, respiratórios e os neurológicos em decorrência das crises convulsivas. Porque a síndrome de Rett tem muitas crianças, mais de 60% das pessoas com síndrome de Rett tem epilepsia e algumas delas de difícil controle. E a Larissa, falo que a Larissa veio com um pacote completo, ela tem epilepsia, difícil controle, dificuldade respiratória, gástrica e hipotonia dos membros inferiores, né? Então a gente ainda não conseguiu desenvolver a marcha. O principal desafio da Larissa é isso, é a gente conseguir manter as crises sob controle, crise convulsiva, a gente tem tido êxito, fazer com que elas fiquem nutridas. A Larissa também, a gente hoje já, depois de um longo caminho, ela é bem nutrida, consegue controlar as crises convulsivas sob controle, e a parte respiratória também hoje está bem melhor. A Larissa tem uma nuance que não é da literatura da síndrome de Rett, ela tem uma deficiência de imunidade. Então, o que faz com que ela enfrente uma realidade a mais do que a grande maioria das pessoas com síndrome de Rett. Porque essa deficiência de imunidade faz com que ela fique mais suscetível a infecções. E aí a gente tem uma luta com relação às internações. Então, a nossa luta maior hoje, que é com relação à imunodeficiência, é manter ela bem para ficar em casa. Para conseguir, sem internação. Sem precisar de internação hospitalar. Né? Para que ela consiga fazer as terapias, né, de físio, fono, TO, porque uma internação gera várias repercussões, inclusive a pausa nas terapias, porque lá você está tratando o foco no quadro agudo. Às vezes precisa interromper o tratamento. Precisa interromper aquela sequência, e aí você tem uma regressão no quadro. Então a Larissa já chegou a quase andar várias vezes e uma internação fez com que ela regredisse. É um eterno recomeçar. E que bom, né, que a gente pode recomeçar. Falando agora sobre tratamento, quais são os principais tratamentos, as terapias indicadas para casos como o da Larissa? Então, as pessoas com síndrome de Rett, elas precisam fazer constantemente fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, se possível, ecoterapia, porque ela ajuda a manter o controle de tronco, né? Vamos falar de ecoterapia aqui no nosso programa. Sim, excelente. A ecoterapia é fundamental para as pessoas com doenças raras, para a síndrome de Rett também, porque, puxando para a sardinha para fisioterapia, né? Porque eu não posso deixar de falar da minha área. A gente tem ali um estímulo tridimensional, faz com que a pessoa tenha um domínio de tronco, e aí ajuda no treino de marcha. Então, tá ali sentado em cima do cavalo não significa que a gente não tenha ganhos com relação ao treino de marcha. Então, assim, é muito rico a ecoterapia. Eu não vou perder esse episódio. Não vou perder nenhum, né? Porque a gente quer dar causa. Não... Então, elas precisam muito das terapias como um todo, as terapias globais, porque o atraso, ele é um atraso global, neuropsicomotor. Sim. E tem a questão, como eu já falei algumas vezes, sobre a hipotonia, a fraqueza muscular, atrapalha muito a deglutição. As meninas precisam fazer a fonoterapia, não só em decorrência da fala, porque elas né, perdem a habilidade de falar, mas pela deglutição mesmo, para manter a parte de alimentação. Boa parte não consegue, algumas delas precisam ir para a sonda de alimentação. Larissa precisou, porque a hipotonia acaba diminuindo a funcionalidade do sistema gástrico como um todo. O esôfago perde a motilidade, o estômago deixa de fazer o peristaltismo, enviar alimentação, e a gente precisa tomar algumas decisões difíceis. Então, assim, por mais que elas façam as terapias, não significa que elas não vão precisar de algumas intervenções um pouquinho mais severas, como a sonda, por exemplo, né, ou outras questões que podem surgir. Então, elas têm que fazer todas as terapias. Algumas delas fazem terapias específicas de pediasuíte, terasuíte, que são estímulos mais intensos, né, são terapias mais intensificadas. Mas a gente precisa avaliar, porque uma coisa muito importante com relação à síndrome de Rett, elas precisam respirar bem para poder ter um desenvolvimento motor adequado. Eu sou fisiorrespiratória também e trabalho com o método RTA,
que é um método que faz um reequilíbrio da parte respiratória. E aí, uma frase muito da Maria Ângela, muito bonita, é com relação à respiração é o pano de fundo do palco da vida. Então, se você não respira bem, você não tem como andar, desenvolver a marcha, né? Não faz nada outras bem, habilidades. né? Você não faz nada bem, você nem come bem. Porque você tem que dividir ali para poder comer e respirar. Então, é uma coisa que as meninas com síndrome de Rett e a Larissa faz diariamente, a fisioterapia respiratória. É fundamental para que elas tenham uma qualidade de vida como um todo. Porque se você não respirar bem, você não faz nada bem. Aproveitando que você puxou aqui a sardinha para sua profissão, né, fisioterapia, eu não vou te julgar porque, né, eu também faço isso com a minha profissão. Você hoje é fisioterapeuta por formação e essa formação, ela veio pós-diagnóstico da Larissa. Por que a fisioterapia e de que forma ela ajuda no cuidado diário com a Larissa? Então, quando a gente recebe diagnóstico e aí não tem cura, mas tem qualidade de vida. Como que eu vou dar qualidade de vida para minha filha? Então, eu fui atrás de descobrir como que seria esse processo. Aqui em Brasília, a gente era bem mais limitado, hoje já melhorou bastante. E aí, nós fomos para outro estado para poder aprender lá. A ABT, que é a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, surgiu no Rio de Janeiro. Nós temos lá muitos profissionais que já conheciam mais. Você chegou a morar um tempo no Rio de Janeiro com a Larissa, Morei né? 10 meses no Rio de Janeiro com a Larissa, que foi essa época onde a gente foi pra lá aprender como que eu ia dar essa qualidade de vida pra Larissa, como que eu ia cuidar. E lá, eu aprendi muito, o pessoal capacita as famílias, né? E aí eu aprendi muito como cuidar, como dar essa qualidade de vida para ela e vi o quanto que a fisioterapia era importante, porque a gente trabalha a respiração, a gente trabalha a movimentação, e dar qualidade no sistema gástrico através da fisioterapia. Então, a fisioterapia ela é fundamental para o corpo como um todo, em vários sentidos, né? Em vários sistemas do corpo, a fisioterapia atua. A neurofuncional ajuda você a fazer com que novas conexões neurológicas aconteçam. Então, eu me apaixonei pela fisioterapia lá. Foi realmente lá que eu me apaixonei. Eu falei, gente, a Larissa precisa muito de um fisioterapeuta bom. E lá em Brasília não tem. Então, eu vou ser a fisioterapeuta que ela precisa. Eu vou ser a melhor fisioterapeuta que ela precisa. E aí, eu decidi fazer a fisioterapia e os cursos que eu precisava para poder dar para elas qualidade de vida e para as outras pessoas com doenças raras, porque é uma carência não só da Larissa, é uma carência das pessoas com doenças raras, profissionais que conheçam as doenças raras e que se especializem para dar a qualidade de vida que eles precisam, porque essa deficiência com relação a parte motora, respiratória, não é só das pessoas com síndrome de Rett. Também se estende aos demais pacientes com doenças raras como um todo. E a grande maioria tem essa necessidade de um profissional, né? Então, a gente até pensou em capacitar alguns profissionais, mas depende muito das políticas públicas que a gente tanto busca. Do Estado, exato. Né? Financiamento, força de vontade. Então, assim, hoje eu já fiz bastante curso, me capacitei bastante, consigo ajudar a Larissa a ter mais qualidade de vida, ajudo outras crianças, oriento outras mães. Então, a fisioterapia foi porque ela precisou, ela vai precisar o resto da vida, as pessoas com doenças raras precisam muito, e ter profissionais capacitados é uma demanda enorme e que eu vim suprir um pouquinho, né? Uma gota no oceano, mas que sem mim fica mais vazio. Já é muita coisa, já. Se cada um, né, se juntar todas as gotinhas... Verdade. Como que você lida com os olhares externos, o preconceito, a falta de informação? Então, o primeiro passo para lidar com essa falta de informação foi ser um veículo de informação. Então, quando eu voltei do Rio de Janeiro... eu já voltei trazendo para Brasília um pouco do que eu aprendi lá. Então, eu já fui atrás das famílias. Eu voltei para cá em outubro de 2016. Em 2017, a gente fez aqui em Brasília o primeiro seminário sobre síndrome de Rett. Então, a gente já juntou as famílias, já entrou em contato com a ABT, que tinha o cadastro das outras famílias. Falei, olha, eu quero trazer para Brasília um grupo de apoio para as mães, porque eu quero oferecer o que eu não tive. Então, assim, uma das coisas que eu busquei... Esse cuidado da associação, ele faz toda a diferença, faz toda a diferença. Esse apoio. Faz toda a diferença. Essa troca de experiências, né? Então, assim, aí a gente trouxe para cá, para Brasília, um núcleo da ABT, né? Porque a ABT, ela é nacional, tem a sede, hoje que era no Rio, agora está em São Paulo.
porque tem muitas famílias lá em São Paulo, a sede hoje está em São Paulo, mas tem os núcleos em todas as regiões. Então, a gente tem um núcleo aqui de Brasília, e aí eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer com relação a essa falta de informação é ser um veículo de informação. Então, a gente ajuda outras mães, né, faz esse acolhimento, esse aconselhamento e essa troca de experiências. Tem um grupo, aí as mães colocam lá, a minha filha tá assim, a minha filha tá assado, ou meu filho, porque tem os meninos também, né, a gente tem que falar um pouquinho, porque é muito raro ter meninos, mas existem os meninos com síndrome de Rett, isso. E aí a gente precisa falar que no Brasil a gente tem alguns, né, nós temos um grupo específico dos meninos, para que as mães troquem ali as experiências mais específicas com relação às demandas deles. E então, a primeira coisa foi isso. A segunda coisa, a gente tem um movimento em outubro, é o mês de conscientização da síndrome de Rett. Então, a gente faz uma divulgação geral. O ano passado vocês iluminaram, né, lá o Congresso Nacional de Roxo. A gente busca iluminar os grandes pontos turísticos. O Congresso aqui em Brasília, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, já foi iluminado de roxo. Lá em São Paulo, nós temos alguns pontes, alguns monumentos também históricos que foram iluminados. Então, em Manaus, nós temos famílias no Brasil inteiro. Nós temos núcleos regionais no Brasil inteiro. E aí, então, em Manaus teve iluminação, é um meio de conscientização, né? Por que tá iluminado de roxo? Chama a atenção para que as pessoas conheçam, exatamente. Então, e a gente também tem a corrida, nós organizamos uma corrida. Em alguns estados eles organizam caminhadas, em São Paulo tem também a caminhada. Eu já corri na corrida. Não é? Cheguei em último lugar, mas eu cheguei. Mentira, não chegou em último, gente. Ele tá sendo modesto. E ele nem tava treinado, né? E chegou bem. Então, em outubro agora nós vamos ter a nossa 5ª edição aqui em Brasília, da corrida, e no Rio de Janeiro vai ser a 10ª edição. Começou primeiro no Rio. Aqui em Brasília a gente parou na época da pandemia, lá no Rio eles deram continuidade. Então, nós vamos para a 5ª edição esse ano. Então, uma forma de lidar com a desinformação é levar a informação. E os olhares, na verdade, eu não tenho dificuldade em lidar com o fato de mostrar para as pessoas que ela está errada. Então, aquele olhar de que, tadinha dela. Não, gente. Ela é muito feliz. A minha filha é muito feliz. Ela ama viver e ela gosta muito de mostrar para as pessoas o valor da vida. Eu tenho certeza que o que chamou sua atenção para a causa rara, que você entrou nesse mundo de cabeça, foi exatamente esse olhar do mundo diferente. A força, né, que os raros têm, a vontade de viver. A gente acha que tem um monte de problema, né? Isso, e descobre que não tem. E quando a gente conhece, a gente descobre que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E que a vida é muito mais bonita nos detalhes. Então, assim, as pessoas alguns têm essa pobreza de espírito, mas eu realmente não me incomodo. Eu gosto, na verdade, de mostrar pra ela que ela tá errada e o quanto ela é pobre com relação a esse conceito do que é viver de fato. Então, eu lido muito bem. As pessoas até falam assim, nossa, Lidiane, eu vou aprender a ser igual a você. Vai aprender mesmo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai falar, olha que linda, a minha filha tá conseguindo. Às vezes, algumas meninas conseguem sugar no canudinho, né? Beber aquele gole de água ali, sem se engasgar. Gente, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de beber água. Mulher, tu não gosta de beber água. Tem tanta gente que queria beber água, não dá conta. Bebe água é bom demais. Então, coisas assim, por exemplo. Lidiane, você é, né, como a gente está vendo aqui, uma pessoa extremamente engajada, não só com a causa da síndrome de Rett, mas com a causa das doenças raras de um modo geral. Você é uma voluntária ativa, né, da Abrit e também da Amave Raras aqui em Brasília. Eu queria saber o que essas instituições elas representam para você. Olha, ser voluntário de uma associação é assim, gratificante, porque é você ser ali o colo daquela pessoa que está chegando, né? Então, assim, como eu falei, inicialmente eu não conhecia, quando foi a minha vez de receber o diagnóstico, de ir ali atrás, aqui em Brasília eu não tinha muita referência. Fui para outro estado, aprendi e vim ser a referência. E aos poucos fui conhecendo outras que tinha aqui, porque assim como as políticas públicas para doenças raras tem 10 anos, né, que 2014 para cá, tem 11 anos agora, as associações também vieram ganhando força há pouco tempo, né, foi falando sobre doenças raras e tudo, e a gente foi se conhecendo. Então, meio que eu peguei o começo disso tudo, e fazer parte das associações é gratificante por você poder ajudar outras famílias a superarem aquele momento de diagnóstico. Quando você entra no diagnóstico, vive aquele luto do filho que você desejou, né? Ai, eu pensei que a minha filha ia ser isso, aquilo outro. Não, mas a sua filha vai ser muito mais do que aquilo. Ela vai ser uma pessoa que vai vencer a cada dia uma batalha diferente. E literalmente vai matar um leão por dia, né? É como a gente costuma dizer, né? Diagnósticos não definem
destinos, né? E Não diagnóstico define não é a destino. vida, Não define a justamente. vida. Diagnóstico não é destino. Eu acho que é uma frase assim, que eu falo para todas as mães. Diagnóstico não é destino. Uma experiência que me marcou muito. Aí a gente aconselha, abre-te. Eu trabalho diretamente com famílias de pessoas com síndrome de Rett. Né? Faço aconselhamento, recebo e tudo. E a gente tem um grupo nacional, então às vezes lá no grupo, quando Larissa me dá um tempinho, eu abro o grupo e vejo as demandas e vou trocando experiência e tudo. Mas a AMAV engloba todas as doenças raras. Então, assim, eu tenho a minha causa da síndrome de Rett, porque é a síndrome que a minha filha tem, mas eu defendo a causa das doenças raras como um todo. Então, quando a gente luta por políticas públicas, a gente luta por políticas públicas para todos os raros. Então, a AMAV, ela engloba mais doenças raras, né? Então, ser voluntária na AMAV é também trocar experiência com mães de filhos com outro diagnóstico, de pacientes raros que têm outro diagnóstico. E é muito gratificante ser essa luz no fim do túnel de alguém, né? A gente acaba sendo isso, a luz no fim do túnel de muitas pessoas. Uma experiência que eu ia falar que me marcou muito, eu estava com a Larissa internada na UTI, e aí, ali eu sempre lido, graças a Deus, né, Deus me orienta e a gente vai cuidando muito bem, falando, vamos Larissa, vai dar tudo certo. E uma mãe tinha acabado de receber o diagnóstico do filho. E ela tava, assim, naquele momento do luto do diagnóstico mesmo. E ela é médica. Ela vai ver esse episódio e ela vai saber que ela falou assim, ela recebeu o diagnóstico do filho dela e ela tava arrasada e ele foi pra casa e ficou 2 dias e voltou pra UTI, porque teve uma descompensação no quadro. E aí ela tava chorando e tudo, aí os médicos da UTI já me conhecem há um tempo, porque a gente leva a Larissa sempre pro mesmo hospital, e eles falam assim, Lidiane, conversa com essa mãe, ajuda ela, porque eles já sabem que eu faço esse trabalho de aconselhamento das famílias, e porque ela tá passando por esse momento do diagnóstico. E aí eu falei pra ela, mostrei a Larissa animada, rindo, ali cheia de acesso no hospital, na UTI. 13 anos de idade. Não, ela era mais nova um pouquinho nessa época, e aí rindo, assistindo o desenho dela, e eu falei, olha Larissa, ela tem síndrome de Rett, ela não anda, ela não fala, ela se alimenta por sonda, ela está tratando uma infecção aqui, mas ela é muito feliz. Independente do diagnóstico, os nossos filhos são muito felizes. Né? As pessoas com doenças raras são muito felizes, porque eles enxergam a vida, o que eu acabei de falar, com um olhar diferencial. E não vai ser diferente com o seu filho. Você vai ver que existe uma vida linda depois do diagnóstico. Essa foi a frase que eu falei pra ela. E aí a gente se abraçou e chorou. E aí eu fui dando as dicas já mais com relação à sonda, né? Porque ele ia colocar uma sonda de alimentação e tudo. E fui explicando o processo. E aí e ela lida muito bem hoje. Ele tá grande já e sai tudo, independente. E eu tenho certeza que aquele momento foi importante pra ela conseguir. Você vê que ela já... Todo conhecimento, não adianta. A doença rara, ela não faz distinção de raça, cor, condição social, profissão e conhecimento. Uma médica, né? Tá no topo da hierarquia aí da saúde. Qualquer um de nós pode ser apresentado a uma condição rara dentro da sua família ou no seu ambiente social e tem que saber lidar com a situação. E ela... Hoje acho lindo, eu fico acompanhando, a gente se acompanha nas redes sociais, né? Ele tá bem, feliz, e brinca com os irmãos e tudo. E eu fico muito feliz em poder ajudar as famílias. Então, a ser voluntária das associações é muito gratificante. E quais são as maiores necessidades hoje das famílias com pessoas com síndrome de Rett, hoje no Brasil? Então, a gente tem esse problema com os profissionais, né? A falta de conhecimento hoje ainda é muito grande. A gente já conseguiu preencher bastante essa lacuna, mas ainda falta. A falta de profissionais também é grande, porque, por exemplo, nós temos muitos municípios, os municípios mais distantes do Brasil, a gente vê, os profissionais não conhecem, às vezes tem que fazer teleconsulta. As famílias têm que pegar o TFD, que é aquele incentivo do governo para fazer o tratamento fora do domicílio, porque lá não tem profissionais. Então, assim, nós nos ajudamos como família, trocamos as nossas experiências, mas se nós tivéssemos mais profissionais que conhecessem mesmo a síndrome de Rett, seria muito mais fácil lidar com as situações. Às vezes uma mãe fala no grupo assim, mas o médico falou que não precisava se preocupar com isso. Não tem como. Alguns anticonvulsivantes alteram os eletrólitos, né, os exames das crianças, e alguns médicos desconhecem. A gente fala, olha, tem que fazer tal exame. Então, esse desconhecimento dos profissionais é uma dificuldade muito grande. Hoje nós temos um tratamento que está lá fora, aprovado. A primeira medicação para a síndrome de Rett foi aprovada nos Estados Unidos e aprovada pela FDA. E agora nós também tivemos aprovação no Canadá
Mas o acesso aqui no Brasil, nós temos uma família no Brasil que está usando. Uma família. Por quê? Porque é muito caro. Mas aí a gente já entra numa pauta de todas as doenças raras, né? As drogas órfãs são sempre muito caras. E aí a gente tem essa dificuldade de acesso. Como que essa família conseguiu? Decisão judicial. A gente sempre desencampa, né? Vai lá para a decisão. Não tem outro caminho, né? Para a judicialização. Vai para a judicialização e aí consegue pelo plano de saúde, pelo SUS ainda não. E nós temos essa grande dificuldade de profissionais. O único tratamento que tem, a gente ainda não tem acesso, né? Muito caro e poucos profissionais conhecem, tem a dificuldade de prescrever. Então, o único remédio que tem, até para ser prescrito, é difícil. Então, nós temos um corpo clínico dentro da ABRT, com geneticista, neurologista, fisioterapeutas, profissionais da saúde, que vão orientando os médicos que querem prescrever a medicação e tudo. Então, nós tentamos preencher essa lacuna, né? Mas a grande dificuldade das famílias com síndrome de Rett, acesso às terapias, profissionais que conhecem e acesso à única medicação que tem para os nossos filhos, que pode dar uma esperança. Nós temos muitos estudos em andamento. A síndrome de Rett chama muita atenção da ciência. Nós temos muitos estudos. É a primeira síndrome genética que tem a possibilidade de ter uma terapia gênica. Então, assim, é uma síndrome que chama muita atenção, como eu falei, porque é a segunda maior causa de deficiência em meninas. Então, você tem um leque, um campo muito grande de pesquisa. Então, você consegue fazer os testes. E lá fora, a gente tem muita esperança que surjam outras terapias. A princípio, a gente tem uma que ainda não tem, né? Tem lá fora e aqui tá chegando a esperança de que venha, mas temos outras que podem vir também e que a gente tem certeza, a esperança tá lá em cima, que vai dar tudo certo. Você é uma mãe estudiosa, isso para mim tá muito claro, isso é nítido. Mas o que a Larissa te ensinou que você não aprendeu com a literatura? Ai, essa parte a gente quer chorar. Chora, fica à vontade. A Larissa me ensinou muita coisa. A Larissa me ensinou, como você falou, eu sou muito estudiosa. Minha primeira formação é matemática, então a matemática é muito Exato, né? A gente, não, isso é assim. E a Larissa me ensinou que nem tudo na vida é como a gente pensa, assim. Não tem como a gente calcular o dia de amanhã. O dia de amanhã, a gente pode até planejar, mas a gente nunca vai ter certeza como ele é, né? Então, a gente aprendeu, a Larissa me ensinou a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E qual que foi o momento mais bonito e também o momento mais difícil dessa jornada? Foi exatamente na nossa jornada no Rio de Janeiro, porque a primeira internação na UTI foi lá. A Larissa estava ali ainda, tinha acabado de receber o diagnóstico, recebeu o diagnóstico em outubro de 2015, e aí em dezembro de 2015 ainda eu mandei o dado dela lá para o Rio de Janeiro, para a instituição. Aí a médica falou, eu quero vê-la, aí nós fomos, e ela falou, em fevereiro eu quero a Larissa aqui para começar os tratamentos. E nós fomos para o Rio de Janeiro, peguei licença no meu trabalho, organizamos a família, a vida e fomos. E aí, só que ela estava em fase de... A síndrome de Rett, ela tem fases de manifestações clínicas mais severas. Exatamente com um ano, por volta de um ano, quando surgem os primeiros sintomas. Ali da mudança da primeira infância para a segunda infância, que é ali em torno de 3, 4 anos, que as crianças vão tendo um desenvolvimento maior. E na mudança para a puberdade. Então, todas as vezes que o cérebro precisa de um pouco mais de energia, que é exigido um pouco mais do cérebro para que ele aprenda novas habilidades, a síndrome de Rett tem um pouco mais de severidade nos sintomas. E foi exatamente nessa época que a Larissa estava tendo mais crise convulsiva, a gente estava ali ajustando a medicação, e a médica entrou com um anticonvulsivante que baixou muito as plaquetas da Larissa. E aí, no que baixou as plaquetas, ela teve um vômito, né, que ela broncoaspirou, teve aquele momento de rebaixamento neurológico, broncoaspirou e teve uma pneumonia bilateral, ficou internada na UTI, a primeira vez que a Larissa ficou internada na UTI. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque é a primeira vez que eu me deparei, eu recebi o diagnóstico, eu não recebi o diagnóstico com tanta dificuldade, porque eu já vim imaginando que tinha alguma coisa que eu precisava, eu já olhava para as outras mães e falava assim, gente, essa mulher é incrível, eu vou ter que ser um pouquinho do que ela é, porque empurrava a cadeira, eu levava a menina, eu falava, meu Deus, eu olhava para as mães já com um olhar de admiração. E aí eu sabia que a Larissa poderia ter alguma coisa que levasse ela àquela condição. Ela já não tinha tantos problemas de saúde assim, mas eu sabia que poderia acontecer. Quando veio o diagnóstico, eu tinha certeza, pela possibilidade da síndrome de Rett, né, as dificuldades, que ela teria mais necessidades.
Então eu já falei, vou ter que estudar mais. Quando ela teve a primeira internação na UTI, que os médicos vieram, aí ela já tinha imunidade baixa e ninguém sabia. Então ela melhorou da pneumonia broncoaspirativa que ela teve e fez uma pneumonia bacteriana, que ela pegou pela intubação, pela imunodeficiência que a gente ainda nem sabia que ela tinha. Então ali os médicos falaram, olha, ela tá com a pneumonia bilateral, para nós ela tá com insuficiência respiratória e não tem o que fazer. Aí eu falei, como não tem o que fazer? Ela não tem o que fazer, os 2 pulmões já foram tomados pela infecção. Aí uma médica da equipe falou, mas existe uma possibilidade. Então aí ela foi, eu falei, o que foi? Eu posso fazer um recrutamento alveolar e colocar pressões altas no ventilador que pode salvar a vida dela. Mas ou salva a vida dela ou explode os alvéolos e ela vem a óbito. Eu falei, a minha frase foi essa, deixa Deus te usar. E aí a Larissa surpreendeu. Então foi o momento mais difícil, a primeira internação. Receber ali, eu até tenho um laudo de insuficiência respiratória da Larissa. E tenho a alta hospitalar, que ela saiu da primeira internação plena. E eles falaram assim, ela pode acordar, porque ficou muitos dias entubada e tudo, sem conseguir deglutir e precisar de uma sonda. E a Larissa amamentava ainda. A Larissa amamentou até os 5 anos. Amamentei ela até os 5 anos, porque era um nosso momento onde ela acalmava. Ela estava ali com várias mudanças no corpo dela, os sintomas que ela não sabia o que era, e ela chorava muito. O peito era um acalento. E aí ela mamava ainda. Depois de 22 dias em coma ali, que ela acordou querendo mamar. E aí os médicos falaram assim, não pode, porque ela pode broncoaspirar e tudo. Novamente. Aí tá, de tarde. E quando foi de noite, a enfermeira da noite da UTI falou assim, coloca ela no peito, porque tem tanto tempo que nem tem mais leite. Já tinha 22 dias. E eu falei, né? Aí sentei e coloquei. Gente, foi a primeira sensação de como ela tivesse acabado de nascer. Foi um renascimento de todas as formas, porque ela veio dali num leito de UTI que os médicos já tinham dado ela, né, como insuficiência respiratória aguda, que não tinha o que fazer. E ela, peguei ela no colo e amamentei, e eu senti o leite vindo das entranhas. Vocês homens não sabem a sensação, mas as mães sabem. A gente sente como se estivesse vindo de dentro da gente, das entranhas. Enquanto ela sugava, o leite vinha. E aí era o leite vindo e eu chorando, lógico, porque é muito emocionante. Foi um momento muito lindo, aquela primeira vitória da Larissa contra os desafios da síndrome de Rett. A primeira vitória, a primeira luta. Ou seja, o momento mais difícil foi também o momento mais bonito. Mais bonito. Foi lindo, lindo, lindo ver ela acordar, mamando ali, e ela deglutiu e ela saiu de lá plena, sem nenhuma dificuldade, respirando bem, mamando bem e vencendo, né, cada dia a dificuldade que ela teve ali, depois de 22 dias no leito de UTI só deitada, então ela tinha ficado com algumas dificuldades motoras a mais, mas ela foi superando e ela ficou muito bem. Essa foi a primeira, nós já tivemos inúmeras internações por conta da imunodeficiência, de tudo, né, como eu falei, hoje ela usa sonda de alimentação, aos 6 anos ela precisou da sonda de alimentação, aos 8 anos ela precisou fazer a traqueostomia depois de um mal convulsivo. Exatamente na mudança para a puberdade, ela teve um mal convulsivo, convulsionou muitas vezes, entrou em coma novamente, aí depois sempre que acordou... nessas mudanças de fase, elas costumam acentuar os sintomas e ser bem desafiador para as famílias, né? Nem tão severos como a Larissa. Eu falo, Larissa, por que você é tão severa? Só porque sua mãe gosta de estudar, não precisa... É porque tem uma mãe forte. Não precisa testar todos os meus neurônios, mas ela faz isso comigo. Com os médicos também. Os médicos falam que ela é um compêndio da medicina. Lidy, se você pudesse dizer alguma coisa hoje para uma mãe que está recebendo um diagnóstico de síndrome de Rett ou de uma outra condição complexa e rara, né? A gente sabe que são mais de 8 mil. O que você diria? Acho que é a frase que eu falei para a mãe na UTI, né? Que diagnóstico não é destino e que existe uma vida muito linda depois de um diagnóstico. Não é necessariamente só coisas desafiadoras e difíceis que a gente enfrenta. Nós somos presenteados. Eu falo assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você está romantizando a vida com uma doença rara. Não, eu estou realmente explanando o que de fato significa para mim e para minha família. A minha família é uma família nordestina enorme,
povo do Nordeste gosta de ter menino, né? Cada avó teve 11 filhos. Então, nós temos uma família enorme, então eu tenho muitos tios, minha família é imensa, né? Aqui em Brasília, no Ceará, no Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro com a Larissa porque eu tinha uma rede de apoio boa lá, que era a minha família, né? Agradeço muito os meus tios, meus primos, minha família toda lá no Rio de Janeiro apoiou muito nessa época. E aqui em Brasília, minha família também é enorme e a gente se apoia. Então, assim, todo mundo aprendeu a ver a vida com outros olhos, a dar valor, de fato, ao que importa. Então, quando eu aconselho uma mãe, eu falo isso, eu falo, olha, você vai se surpreender muito com tudo com que seu filho é capaz. Diagnóstico não é destino, é uma frase, como eu falei, não é clichê, mas é uma frase que nos guia, né? Uma frase necessária. E existe vida depois do diagnóstico. Existe vida depois do diagnóstico. Eu já tive 2 colegas de trabalho que receberam diagnóstico de autismo dos filhos, né? Uma médica e uma enfermeira. Então, todo mundo estudando, cheio de planos para os filhos, falou assim, meu Deus, e agora? Exatamente isso que eu falei para ela. Eu falei, olha, diagnóstico não é destino, você vai se surpreender com a capacidade do seu filho. E a Larissa me surpreende a cada dia, e eu tenho muitos pacientes que me surpreendem a cada dia. E eu tenho certeza que você, mãe, que está recebendo o seu diagnóstico agora, que recebeu recentemente, que está ali com medo, sem saber o que está acontecendo, que pode vir, independente das lutas e das circunstâncias, você pode contar conosco, as associações, e seu filho, ele tem uma vontade de viver imensa e tem muito a oferecer para você, para sua família, para todos os amigos. Eles realmente impactam com a sua vontade de viver, o seu amor no olhar. Não precisa de palavras. A Larissa não fala, mas não fala com palavras. Mas o olhar diz tudo, o olhar diz tudo, o sorriso diz tudo, as atitudes diz tudo. Ela agradece todos os dias a Deus e a cada um de nós que está ali com ela. Lidiane, muito obrigado pela sua participação aqui no Conversa Rara. Para mim é uma alegria muito grande te receber aqui. Obrigado por dividir conosco a sua história, a história da Larissa. Para poder finalizar esse episódio, eu quero fazer para você uma pergunta que a gente faz aqui para todos os nossos convidados, para poder fechar com chave de ouro o nosso programa. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre a síndrome de Rett? Que a síndrome de Rett, ela tira dos nossos filhos muitas coisas, né? As habilidades de andar, de falar, muitas vezes até de se alimentar. Mas ela não tira dos nossos filhos a vontade de viver, a vontade de ser feliz, a capacidade de impactar vidas e muito menos de se comunicar. Eles entendem tudo, não adianta pensar que eles não entendem. Eles entendem tudo e o que você faz por eles, eles retribuem. Eles sabem exatamente o que está recebendo. Então, eles sentem o que você sente. Se você está ali transmitindo para ele alegria e amor, as pessoas sentem. Se está transmitindo ali aquele sentimento de pesar, ela sente e fica chateada. Então, a síndrome de Rett, ela tira muita coisa dos nossos filhos, mas ela não tira o amor, a alegria, a vontade de viver, a fé e a vitalidade, e não tira deles o brilho, né? O brilho que cada um deles tem. Obrigado, Lidiane. E se essa conversa tocou seu coração ou trouxe um novo olhar para a sua vida, compartilhe. A informação pode mudar a realidade de muitas famílias. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossas próximas conversas, porque quando a gente conversa com verdade, o mundo ouve com mais empatia. Obrigado pela sua companhia e até a próxima Conversa Rara. Tchau!